hoje a gente vai falar sobre alguns estilos de narração, né? Algumas maneiras de se narrar. Então é um post aí, um vídeo mais técnico. Vamos lá. Então é o seguinte, existe uma maneira de narrar, que é uma maneira que você narra mais na televisão, né? Que você descreve mais ali, está narrando mais o jogo, dá mais ritmo para a partida, e tem uma outra maneira de narrar, que é aquela maneira em que a narração é mais ancorada, ela é mais conversada, né? Com o comentarista, enfim, vira em determinados momentos até um bate-papo, assim. Óbvio que nós temos que separar as coisas. O narrador também tem opinião. Óbvio que o narrador tem opinião, todo narrador tem opinião, e o cara, uma hora ou outra, vai falar. Apesar da função dele ser narrar, uma hora ou outra ele vai ter que dar a opinião dele. Isso é do ser humano, não tem jeito. Você acaba fazendo um juízo de valor, você acaba dando uma opinião, mesmo que você não queira e não seja o momento de dar opinião. Então, muitos narradores sempre falam alguma coisa curto, uma coisa curtinha ou mais longa, né? Alguma explanação. Poxa, para mim isso aqui tá errado, esse cara aqui não joga assim, joga assado, eu tinha que fazer isso, entendeu? Isso é a função mais do comentarista. E aí, seguindo uma linha editorial, uma padronização das emissoras, você tem a hora certa de chamar o comentarista, o tempo que o comentarista vai ficar no ar falando, se é mais bate-bola, se é mais conversado e tudo mais. Então isso depende do estilo do narrador, depende da padronização, da linha editorial da emissora para que ele trabalha, e o que nós, narradores, temos que entender e pensar em relação a isso. Nós temos que ter o nosso estilo e saber o que é melhor a gente fazer, entendeu? Porque chega uma hora que, se a narração é muito conversada, é muito bate-papo, né? Às vezes o cara só narra os lances importantes que está acontecendo ali, um lance de perigo, um lance de gol, alguma coisa assim. A narração, na minha opinião, fica chata. Ela perde o objetivo dela. Eu não estou dizendo com isso que você não tenha que conversar, entre aspas, bater papo, ser uma narração mais ancorada, tá? De conversar mais. Eu não estou dizendo que está errado, mas eu acho que em excesso, tudo que é excesso complica. Por outro lado, aquela narração só narrada, sabe, o tempo todo, só ritmada e tal, pode também ficar chata. Depende também do jogo. Às vezes é uma decisão, uma final, então convém ser uma narração, né, mais focada ali no que está acontecendo no jogo mesmo. Pouquíssimos espaços para o comentarista e para os repórteres falarem e tal, e o narrador sempre tomando conta mesmo da narração e divulgando tudo que ele tem que divulgar ali, as informações sobre a programação da emissora e tudo mais, num ritmo rápido, às vezes até fazer algum testemunhal, que é o caso, e entende? Então existem maneiras e maneiras de fazer isso. Depende de vários fatores. Mas o principal que eu quero que vocês entendam é o fator estilo e perfil do narrador, né? Cada um tem um estilo, cada um tem um perfil, cada um tem uma maneira de fazer, cada um tem um jeito de fazer, né? O que a gente tem que entender é se fica chato, se fica monótono quando fica muito conversado, se fica chato, exagerado quando fica muito narrado. É legal a gente variar entre esses dois estilos, esses dois temas de narração. É bacana variar, mas às vezes não é possível, às vezes a gente não consegue fazer isso. Existem outros fatores que fazem com que a gente não consiga usar os dois, às vezes só usa um, entende? Então, assim, particularmente, eu já narrei com comentaristas que falavam bastante, comentaristas que não falavam muito, já teve momentos que a narração ficou mais falada, mas eu sempre procurei narrar. Eu gosto de fazer a narração mais narrada, e muito menos conversada, muito menos falada, entendeu? É o meu estilo, é o meu jeito, e toda vez que eu estou narrando, eu estou pensando em como eu gostaria de ver um narrador narrar aquele jogo que eu estou narrando, entendeu? Eu, ao mesmo tempo, procuro me colocar como um telespectador, como um espectador, no caso dos streamings da vida aí, daquela transmissão. Eu tento me colocar no lugar de quem está assistindo
ao mesmo tempo em que eu estou narrando. Então eu faço como eu gostaria que fizessem quando eu estivesse narrando, entendeu? Essa é uma maneira que eu uso desde quando eu comecei a narrar lá atrás, em 2004. Antes até, como eu gostava de ver as narrações, eu estou falando de televisão, rádio é outra história, tá? Rádio é diferente. Não tem nada a ver nesse caso. Rádio, se o cara começar a conversar muito, você troca do dial ali, você vai para outra rádio. Rádio você quer escutar a jogada do que está acontecendo. Pelo menos eu sou assim, né? Na televisão, como tem imagem, as pessoas às vezes deixam de falar do que está acontecendo para falar de outras coisas que tem a ver no contexto geral do que está ali no jogo, mas não especificamente da jogada em si, do fato que está acontecendo no jogo em si. Entendeu? Às vezes o jogo está meio monótono, a jogada muito no meio de campo ali. Claro que vale você chamar o comentarista para ele bater um papo, para dar uma quebrada, para ter um pouco mais de ritmo também, porque não está acontecendo muita coisa. Mas tem que tomar cuidado para não deixar isso escapar muito do controle e você perder o controle do jogo, né? De fazer a narração, de dar seu ritmo, porque às vezes fica difícil de você reencontrar durante o jogo esse ritmo. E aí a tua narração fica meio morta, meio sem graça. Ontem eu falei de algumas coisas técnicas que a gente tem que fazer e tal, né? Naquela questão da narração narrada e da narração conversada, mas hoje eu quero abordar um outro aspecto, né? É o seguinte, muita gente às vezes não tem capacidade, né, profissional, pessoal, e até eu vou usar um termo que pode ser um pouco pesado, mas é verdade, intelectual, para avaliar o trabalho de alguém. Hoje no Brasil, né, e eu acho que há muito tempo no Brasil a gente não tem meritocracia. Em outros países a gente tem isso. Claro que sempre tem os puxa-sacos, né, o pessoal que fica aí querendo conquistar as coisas pelos bastidores, né? Como tem os QIs que indicam, amigo do amigo, filho do filho, parente do parente, sei lá. Isso é tudo normal, é tudo natural, isso acontece. Eu sempre falo que hoje 90% para a pessoa se dar bem na nossa área de comunicação, especialmente rádio, TV, jornalismo, streaming, é um bom relacionamento que você tem que ter com as pessoas. É o seu network. Isso aí é 90%. Por quê? Porque justamente as pessoas que mandam, na maioria, elas não têm capacidade mínima de fazer uma avaliação do seu trabalho, de saber o que você fez, de ouvir a tua história, de conversar com você, de responder um e-mail, de tentar entender quem é que está falando com aquela pessoa. Eu me coloco no lugar dos gestores, sem dúvida alguma. O gestor bom é aquele gestor que não dá prejuízo para a empresa. O setor dele fecha no azul. E para fechar no azul, ele tem que fazer várias coisas, várias concessões, cortar salários, mandar a gente embora e fazer um monte de coisa, né? E muitas vezes esses caras têm muita coisa para fazer, tem muita gente que pede emprego para esse pessoal, que pede uma oportunidade para esse pessoal, e sem oportunidade você não é absolutamente nada, certo? Porque, por exemplo, um cara que é filho de um diretor, ele tem facilidade para entrar numa empresa porque ele vai ter a oportunidade. Se ele não tiver capacidade para suprir as expectativas daquela oportunidade, daquele cargo, pode ser que ele seja encostado. É difícil porque se ele for filho de diretor vai ser mais fácil para ele errar, ele tem direito de errar. Quem não é, não tem direito de errar. O meu pai é tapeceiro, minha mãe é secretária. Então não tem direito de errar. E 99,9% das pessoas que trabalham no nosso meio são como eu. Entendeu? Então, esse direito de errar para quem tem o cartucho que a gente fala, o QI, ele é um pouco mais conivente, vamos dizer assim, certo? Ele aceita mais o erro. Para quem não tem, não pode errar tanto. A margem de erro tua é mínima. Você não tem o direito de errar. Você não tem esse direito natural. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, você pode pensar, pô, mas o cara tem oportunidade, mas ele tem mais responsabilidade, porque ele é filho de alguém conhecido. Também é verdade. Também é verdade. Ele tem que saber o que ele está fazendo, mas ele tem
a oportunidade. Quantas pessoas que vão bater na porta desses gestores que eu estou falando e não tem nem oportunidade de conversar com os caras? Eu, por exemplo, o canal que eu trabalhava Esportes Plus há 5 anos, estamos aí lutando, 5 anos fazendo freelas, isso, aquilo, mas quantas vezes eu mandei mensagem, eu tentei entrar em contato com os caras que mandam e os caras mal me responderam, mal me deram atenção. E um cara que já está no mercado de narração há 14, aliás, há 16 anos, né, que foi 2004, e há 24 anos trabalhando na área. Imagina um cara mais novo que está chegando, como é que é? Pode ser que tenha até mais oportunidade porque é estagiário, vai ganhar menos, né? Os novos que estão saindo das faculdades, aí o pessoal novo, a nova geração, ganha menos, se paga menos para eles, entendeu? Então talvez tenha até mais espaço. Que é aí onde eu quero chegar. Eu comecei falando que o cara não tem capacidade de te avaliar. Não tem mesmo, tá? Não é papo furado, o cara não tem mesmo. Só que aí você também tem que aproveitar essa oportunidade que você está tendo porque você é estudante, porque o salário é menor. Você tem que aproveitar isso para entrar no mercado. E para que aproveitar? Como aproveitar? Estar bem preparado, fazer cursos, fazer prática corretamente, estudar, correr atrás. Outra coisa, eu dou alguns cursos, o pessoal fala assim: ah, mas teu curso tem certificado? Tem. Olha a preocupação de vocês que estão entrando no mercado. Vocês estão preocupados com certificado. Eu coloquei um certificado no meu curso porque vocês pedem o certificado. Se nem o nosso diploma de jornalista, eu tenho 2, radialista e jornalista, que não vale nada, certo? O Superior Tribunal Federal votou, que o diploma de jornalista não é mais obrigatório. Já faz alguns anos, eu nem sei exatamente quantos anos, mas já faz alguns anos. Então, se nem o diploma, cara, que você vai na faculdade é obrigatório, como é que você acha que um certificado vai ser obrigatório? Alguém vai te pedir, ninguém vai te pedir nada. O cara vai botar você para fazer um teste, ou o cara vai pedir para você mandar um link para ele, uma gravação que você fez, um vídeo ou um áudio que você fez, uma narração, e vai avaliar e vai te dar uma oportunidade ou não. É simples assim. Nem currículo os caras olham. Nem currículo. Se fosse olhar meu currículo, eu já estava contratado faz tempo. Fiz 3 Copas do Mundo, 3 Olimpíadas, 3 Jogos Pan-Americanos. Narrei 9 anos do Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol acabou, não fui narrar em outra emissora, o Campeonato Espanhol, não recebi convite, falei com os caras, não aconteceu nada. Então, o que você tem que fazer é lutar para estar preparado. Eu estou preparado. Eu estava preparado naqueles momentos. As coisas não aconteceram. Mas não é porque não aconteceu para mim que não vai acontecer para você, entendeu? O que você tem que entender é o seguinte: o cara não vai te avaliar como você merece. Então você tem que fazer muito melhor do que você é capaz de fazer. Sempre, o tempo todo, sempre, 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 sempre. Não deixar a peteca cair. Então se prepare, estude, faça a faculdade sim, mesmo que o diploma não valha nada, mas faz porque você está aprendendo, faz para você. Você tem que fazer as coisas para você, para elas mudarem a tua realidade, certo? Também existe a questão de sorte ou não, mas o mais importante é o network. Eu não fiz muito network na minha carreira, porque eu sempre me preocupei em trabalhar direito e vir para minha casa. Nunca me preocupei em ficar amigo, em ficar tomando cerveja, em ficar em rodinha. Eu nunca me preocupei com isso. Então talvez eu esteja pagando o preço agora, por que não? Certo? Eu sempre achei que a capacidade, o estudo e o trabalho funcionasse. Então você faz tudo o que eu fiz e corrige esse erro de percurso que eu tive aí no percurso. Faça o seu network, certo? Aprenda a fazer network. Tem cursos para você aprender a se relacionar com as pessoas. Então faz isso, certo? Você vai ser um cara completo e vai se dar muito bem na profissão. Porque tem muita gente se dando bem que não tem capacidade para narrar, mas faz um network legal. Então se você tiver a capacidade ainda, aí você vai deslanchar. Beleza? Isso eu falo com o maior respeito a todo mundo, tá? Não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém e que todo mundo é uma porcaria, não é isso. Cada um tem o seu valor. Para o que eu considero valor, é diferente. Mas se o mercado valoriza uma coisa
que eu não valorizo, eu tenho que aprender essa coisa, certo? Simples assim, tá bom? Então coloca na tua cabeça o seguinte: estudar, fazer curso, trabalhar, tudo direitinho, praticar e ficar o melhor possível e faz um network bacana, sem pisar na cabeça de ninguém, sem atrapalhar a vida de ninguém, sem ser antiético, sem ser mau caráter. Eu vou falar hoje sobre. Não é completar o que eu falei ontem, é que pode ser que alguém tenha entendido errado o que eu falei ontem, mas assim, tá bem falado o que eu falei ontem, eu não vou mudar o que eu disse, não vou mudar minha opinião, eu só vou falar para você que não entendeu de repente o que eu quis dizer ontem, eu vou explicar de uma outra maneira hoje. O que está falado ontem está falado e é aquilo que eu penso mesmo, tá? O que é o que eu penso? 90% da nossa carreira é feita pelos bastidores, nos bastidores. Por quê? Porque as pessoas se preparam, todo mundo mais ou menos do mesmo nível, né? Claro que um tem um talento um pouco a mais que o outro, um se destaca um pouco a mais que o outro, um está um pouco a mais, pouco mais abaixo que o outro, tudo bem. Mas no frigir dos ovos, né? As indicações fazem a diferença, as amizades fazem a diferença, o network faz a diferença, o trabalho de bastidor, ter um bom ambiente, um bom relacionamento com a chefia faz a diferença, com as pessoas que podem te indicar, com as pessoas, entre aspas, certas que podem te indicar, mesmo porque essas pessoas não têm muita capacidade de avaliação para chegar a avaliar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum dessa pessoa e tal. Óbvio que tem gente que é contratada assim porque manda o material, o pessoal gosta, isso é óbvio. O que eu estou dizendo é a maioria do que acontece, certo? É uma questão que acontece anos após anos, gerações após gerações de narradores e comunicadores, certo? Então, se por exemplo, você às vezes tem a oportunidade de trabalhar num lugar, se você explodir, a audiência gostar muito de você, pode ser que você tenha um caminho mais aberto e mais fácil para trabalhar, entendeu? Mas se você estiver na média, certo? Ser medíocre no sentido de estar na média, como todo mundo, não é o sentido pejorativo, você vai ter que se sobressair de uma maneira. Qual que é a maneira de sobressair além do trabalho? É fazendo um bom trabalho de bastidor, sabe? Tendo um bom network, uma boa rede de contatos que possam te ajudar de uma certa maneira, te indicar, te referendar, entendeu? Em alguma indicação. Isso em todas as profissões, só que na nossa profissão de narrador esportivo, narradores esportivos, isso acontece de uma maneira mais, como eu posso dizer, emblemática. É uma prática mais comum, entendeu? Não tem tanta meritocracia, tá? Com todo mundo. É lógico, existem as exceções, mas as exceções você conta numa mão, entendeu? Os caras que seriam titulares em qualquer lugar e que todo mundo acha que é bom, independente de ser conhecido das pessoas ou não. Então é isso que eu quero dizer. E em contrapartida, para quem entendeu o que eu falei ontem, então, mas eu falei que eu tenho cursos, né? Eu ajudo as pessoas a se capacitarem, a quem quer ser narrador e narrador esportivos. Ah, mas você está falando isso, então não precisa fazer o curso? Não. Você está falando isso, não precisa fazer a faculdade? Não, é muito pelo contrário. O fato de você ter feito uma faculdade, o fato de você se preparar, no mínimo você vai entrar na igualdade de condições técnicas e de conhecimento e de desenvolvimento desses caras. Desenvolvimento profissional, certo? Aí você tem que trabalhar bem os seus bastidores, coisa que eu não fiz na minha carreira, entendeu o que eu estou falando? Não adianta nada você não estar preparado tecnicamente, você não ter conteúdo, você não saber narrar. Não adianta nada, entendeu? Tem gente que está trabalhando que tem um nível mais baixo do que quem está fora. Por quê? Porque tem um network bom. Então, assim, você parte do princípio, assim, todo mundo tem um nível mínimo, aceitável. Tem gente que tem um nível um pouquinho maior, mas não tem o network e fica desempregado. Do que esses que tem um nível mínimo aceitável e tem um bom network e arruma emprego. Mais ou menos assim. Sem querer comparar com os caras que são exceção, como eu falei, os que são top de linha,
Que esses aí já são top de linha, tem audiência cativa, já fizeram o nome deles, então é diferente. Eu estou falando exatamente para quem está entrando na área, para quem está querendo entrar na área, para quem está querendo buscar espaço no mercado de trabalho. Isso na TV, na web TV e no streaming, certo? Então entenda direitinho o que eu falei ontem, tá? A nossa preocupação tem que ser em nos prepararmos primeiro, certo? Aí você vai ter os 10% juntando com o seu talento do que você precisa. E os 90% é um bom relacionamento que você vai fazer com o meio, com as pessoas, com os chefes e tudo mais. Não estou aqui falando para você ser puxa-saco, para você passar a perna nos outros, eu não estou falando isso. Estou falando para você ser bem relacionado, porque as oportunidades aparecem mais para quem está bem relacionado, para quem é bem relacionado. E se a oportunidade aparecer, você tem que estar preparado. Então não adianta você não querer estudar, entendeu? Pode ser que chegue num ponto que você fique estagnado ali, não quer, acha que não precisa aprender mais nada, mas aí é um problema teu, é o que você quer da tua carreira, o que você quer da tua profissão, o que você pode oferecer para quem está assistindo os jogos, para quem é teu chefe e para você mesmo. Aí é uma questão de cada um, é pessoal isso aí. O que eu estou falando é de uma maneira generalizada de como funciona o mercado. Não posso chegar para você aqui e falar assim, olha, você vai detonar, você vai aprender tudo que você vai aprender e você vai trabalhar como o primeiro narrador da Globo. Isso é uma coisa que pode acontecer e eu torço que aconteça. Mas se você não tiver um bom relacionamento com as pessoas, vai ser muito difícil acontecer isso. Entendeu? Todos os tops de linha também têm bons relacionamentos. Você pode ter certeza. Sempre tiveram. Entendeu? Hoje talvez eles não precisem mais, porque eles já estão consagrados. Aí é diferente. Pense o seguinte: imagina que nós somos o recheio de um sanduíche. Tem o pãozinho embaixo, que é o pãozinho representa os estudantes, os alunos, as pessoas que estão querendo aprender a narrar, que vão entrar no mercado agora, certo? O pãozinho de cima do sanduíche, certo? É aquele pãozinho que tá por cima. Então são os caras que são top de linha, que sai de uma emissora, vai para outra com uma facilidade incrível, tem um mercado muito grande, já são consagrados e tudo mais. Já fizeram todos os trabalhos de bastidor que tinham que fazer, já se prepararam como tinha que se preparar, tem um talento acima da média e são ícones, certo? E tem o recheio, que é onde se encontram, né, a maior parte de todos os narradores, certo? Então esse recheio ele pode ser espremido para fora do sanduíche, dependendo de que lado que aperta. O lado de baixo aperta porque são os estudantes que têm um salário mais baixo, que estão querendo arrumar emprego, arrumar uma oportunidade no mercado de trabalho. Como o salário é mais baixo, eles têm uma chance maior de arrumar emprego, certo? E também tem os streamings, como eu estou falando, que vem crescendo muito, que são as transmissões, às vezes transmissão de campeonato da cidade, do bairro, do município, do estado, entendeu? Coisa pequena e o cara tem espaço para trabalhar. Então, questão de salário, para quem está começando, é menor mesmo. E quem está naquele bolo do recheio é o pessoal que ainda não ficou consagrado igual o pessoal de cima, para arrumar emprego agora que quer, e não está mais no nível do pessoal de baixo, já tem experiência e tudo mais, mas fica naquele recheio. Então, esse pessoal tem mais dificuldade para se recolocar no mercado, por exemplo, e tudo mais. Entendeu agora o que eu quis dizer ontem? Então, assim, não é para deixar de estudar e se preparar porque tem que fazer network. Mas você tem que saber que o network é mais importante do que a sua preparação. Certo? Pode ser até que você consiga emprego sem se preparar, tendo um network legal. Mas você vai ser um narrador que ninguém vai ligar, vai ser um narrador porcaria que vai ter emprego. Eu prefiro ser um bom narrador com emprego, tá? Ter um mercado, do que ser um bom narrador, não ter mercado, e do que ser um narrador ruim e ter mercado, entendeu? O mercado para as mulheres, né, na narração esportiva, e assim, a gente sabe que o mercado está abrindo e tudo mais, e eu sei que existem vários caminhos, né, para as meninas seguirem, mas assim, um caminho que eu acho legal, tá? E eu espero que as meninas não me entendam mal. Poxa vida,
O streaming está crescendo, a TV está dando espaço para os eventos femininos mais. Então procurem trabalhar juntas, montando equipes de mulheres, para transmitirem eventos de mulheres nesse começo, para vocês ganharem mais espaço, porque vocês vão estar lutando no mercado, que é um mercado muito concorrido. Então, por exemplo, eu sei que todo mundo quer narrar o jogo do Messi, narrar o jogo do Cristiano, narrar o jogo, entendeu? Do Neymar. Eu sei disso. Narrar os melhores eventos. Todo mundo quer, o homem e a mulher. Mas pensa comigo. Vamos pensar de uma maneira lógica e inteligente, certo? As meninas têm condição de brigar no mercado. Tem. Ainda existe muito preconceito em relação às meninas narrando. Por quê? Porque nunca nós tivemos meninas narrando. Agora que começou a aparecer o espaço para as meninas narrarem. As meninas têm capacidade para narrar os jogos masculinos? Tem. Mas olha a disputa que vocês vão ter. Vão ter uma disputa muito maior com os homens. Tem muito cara esperando a vaga dele para poder narrar também. Só que o espaço do esporte feminino já existe. Já tem muita transmissão de tênis feminino, basquete feminino, vôlei feminino, rugby feminino, futsal feminino, futebol feminino. Olha só, esportes de luta que só as meninas. Então, por exemplo, tem um esporte de luta que a menina vai lutar, vão lutar algumas meninas, as meninas narram, pode ser o mesmo evento. Só trocar a dupla. Tem uma dupla, por exemplo, de tênis, narrando, vamos supor um Grand Slam, que tem jogos no mesmo dia masculinos e femininos. É só trocar a dupla. Jogo masculino narra os homens, jogo feminino narra as mulheres e pronto. Eu acho que é uma maneira mais fácil, tá? Para vocês, as meninas que estão começando a narrar, que estão querendo ser narradoras, ganharem um espaço bacana no mercado. Pode mudar a questão do patrocínio, um patrocínio só para as meninas. Vão conseguir ganhar mais dinheiro, de repente comprar até horário em streaming, em rádio, enfim. Em TV também pode acontecer, né? De repente algum evento. Então, eu acho que essa questão da equidade, da igualdade entre homens e mulheres, ela é muito importante. É claro que é. Mas eu acho que esse é um momento propício para as meninas assumirem essa parte do mercado. Eu vou falar uma coisa para vocês muito séria, tá? Que as pessoas não ficam falando aí. Dificilmente os homens gostam de narrar eventos femininos. Eu sei disso porque tem muito amigo meu, colega meu de transmissão, de parceria de narração e tudo mais, com quem eu trabalhei, que não gostavam de fazer. Eu sempre gostei de narrar qualquer esporte, sendo masculino ou feminino, nunca reclamei de nada. Mas às vezes o pessoal fala, pô, é diferente, porque a dinâmica do jogo masculino, do jogo feminino é diferente no mesmo esporte. O homem tem um pouco mais de força, né? É mais rápido. É uma diferença que é do biotipo do homem e da mulher, não tem como. Entendeu? Então tem gente que gosta mais de narrar jogo masculino do que jogo feminino. Agora vocês, meninas, vocês têm um espaço que é prontinho para vocês, está aí para vocês explorarem esse espaço, dominarem e se desenvolverem, evoluírem esse espaço. Cada vez mais vão crescer as transmissões de esportes femininos na televisão e vocês estão aí para tomar conta desse mercado. Briguem por esse espaço. Esse é o meu conselho, tá? Vocês gostando ou não gostando, esse é o meu conselho. Briguem por esse espaço. Briguem pela questão da igualdade de salários, cachês de narrações para quem é freela e salários fixos. Briguem por isso, certo? Então acho que esse é o ponto que vocês têm que brigar. Eu acho que é um pouco de perda de tempo neste momento querer brigar para transmitir jogos em que os homens transmitem. Ah, mas tem uma comentarista mulher, pode colocar uma narradora mulher com a equipe de um homem comentando, comentarista mulher com um homem narrando, não tem problema. Mas eu acho, por exemplo, que é muito melhor vocês terem a equipe de vocês montada só de meninas para narrar eventos femininos, porque a coisa está crescendo, vocês vão ter muito mais espaço para trabalhar. Vocês vão diminuir a concorrência para vocês. Eu acho isso muito importante. E naturalmente vocês vão migrar para as narrações de eventos que os homens narram. É uma questão natural, a coisa acontece de uma forma natural. Entendeu?
O que vocês têm que fazer é ganhar espaço e consolidar esse espaço no primeiro passo. Espaço e passo. Essa é a minha opinião, tá? Então, primeiro passo, ganhem o espaço e consolidem esse espaço para vocês. Certo? Tomem posse desse espaço para vocês. E naturalmente vocês vão caminhar para o outro lado. Porque é muito mais difícil vocês brigarem por uma vaga de narradora entre tantos caras que estão esperando para narrar. A concorrência é muito grande. Não tem tanto evento assim para narrar. Então, concentrem-se nos eventos femininos que vocês vão ganhar muito espaço, vão ganhar muita força na carreira e no trabalho de vocês. Pode ser que o que eu esteja falando agora gere alguma polêmica, alguma controvérsia, mas prestem atenção. Parem para analisar friamente o que eu estou falando para vocês nesse momento. Prestem atenção que vocês vão entender. Em todas as questões, vocês vão sair ganhando se vocês pensarem nisso. Reflitam e pensem direitinho o que eu estou falando. Tá bom? Desejo sempre boa sorte para vocês. Se preparem sempre muito bem, porque vocês têm tudo para dar certo, para tomar conta desse mercado em pouco tempo. Tá? Mas busquem agir com a lógica, com a inteligência, para que vocês não percam essa oportunidade que vocês estão tendo. Nós nunca tivemos tantas transmissões de eventos femininos na televisão brasileira, TV aberta ou TV fechada, como a gente tem hoje. Por exemplo, a Copa do Mundo, na minha opinião, feminina, foi um sucesso de audiência, foi. Mas, para mim, teria que ter tido uma equipe só de mulheres transmitindo na TV aberta, na Globo, onde passou, no Sport TV, enfim. Para mim, só as mulheres tinham que ter participado dessa cobertura, porque é um evento feminino, um evento que tinha grande visibilidade. Então, sabe, a Globo, o Sport TV, enfim, poderia ter preparado as equipes femininas para essas transmissões, treinado as meninas, já sabiam que iam fazer esse Mundial antes, bem antes do que foi feito o evento. Então já dava para ter treinado, ter pensado nesse projeto. A Fox chegou a fazer isso na Copa do Mundo, né? Mas era uma Copa do Mundo masculina. Então, pensem bem no que eu estou falando, vocês vão perceber. Se vocês não perceberem agora, mas um pouco mais para frente, vocês vão perceber que esse é um caminho muito interessante. Eu não estou dizendo que é o mais certo, que é o correto, porque eu não sou dono da verdade. Mas pensem por esse aspecto. Tem um ditado que um amigo meu fala que o tempo é o senhor da razão. Pense um pouco com o tempo, lá na frente, faça a projeção de todo esse processo. Valeu? Boa sorte para vocês, se preparem, façam cursos, estudem bastante, façam tudo que vocês podem fazer aí para serem grandes narradoras esportivas.